Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite, diante da igreja, do povo de Deus que está nos ouvindo e está nesse dia de bênção, para as nossas vidas. Estamos mais alegres pelo clamor que levantamos na madrugada e notamos que o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor. O Senhor ouviu o nosso clamor, a nossa oração. O Senhor está limpando os céus do país, do Brasil. O Senhor está mudando o caos, os problemas por causa do clamor. Hoje mesmo à tarde estivemos no monte, orando, conversando com Deus, destronando o principado que está sobre o país, de fúria, de revolta. E oramos ao Senhor juntamente com os obreiros essa noite, essa tarde, e clamamos ao Senhor. Vamos estar prosseguindo todos os dias às 4 horas, buscando ao Senhor no monte, falando com o Senhor. Nossa igreja, juntamente com os obreiros, aqueles que puderem ir, estaremos buscando o Senhor. Eu estou com um texto aqui hoje interessante. Eu afastei um pouco do Mateus 24 por causa de algumas coisas que estão acontecendo e a necessidade de estar ministrando nas outras áreas. Eu estou aqui no Salmo 140, o Davi, o salmista, pedindo ao Senhor um grande livramento. E Deus, que é onisciente, Ele deu ouvido a Davi nesse grande clamor aqui, que Davi faz. Davi vai buscar ao Senhor, diante do quadro que ele estava vivendo, ele foi buscar o Senhor. E nessa oração de Davi aqui, ele pede que o Senhor guarda ele, ora para que seja guardado. Então nós temos que buscar o Senhor o tempo todo, invocar a Ele o tempo todo. É o nosso guardião, é o nosso guardião, é aquele que nós invocamos e pedimos, e Ele atende o nosso clamor e a nossa oração. Aqui no Salmo 140 tem algo interessante. Vou estar lendo o Salmo, depois vou estar ministrando um pouco do Salmo 140 para a tua vida. E aqui tem algo interessante dizendo assim: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, e estenderam a rede ao lado do caminho, e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, ó Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, e não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas e sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. E não terá firmeza na guerra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que se seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado, e assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Esse salmo, Davi começa a suplicar ao Senhor de uma forma linda, perfeita, maravilhosa, aqui diante do quadro que ele estava vivendo. Davi começa a pedir a Deus que guarda ele de uma forma maravilhosa. Guarda, Senhor, me guarda, Pai. Guarda-me, Senhor. Eu necessito do Senhor me guardar. E aqui ele começa a mostrar o que estava em volta dele. As pessoas que estavam em volta dele. As pessoas que estavam
rodeando Davi. E Davi precisava tomar algumas decisões, Davi precisava resolver alguns assuntos, mas tinha muita gente em volta de Davi tentando levantar contra Davi. E muitos se levantando também contra Davi. Mas Davi fala que livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. A oração de Davi, ela começa pedindo um livramento. Ele não fica fazendo rodeio nenhum. Ele já começa a falar: Senhor, livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. Me guarda, Senhor, do homem violento. Eu preciso que o Senhor seja o meu guardião. Eu preciso que o Senhor me guarde, Senhor, do homem violento, daquelas pessoas que me cercam. Aí ele vem dizendo que pensam mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes só estão procurando o mal contra a nossa vida, procurando o mal contra o nosso coração, contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa família, contra a nossa causa. E o interessante é que Davi começou aqui a pedir Deus para guardar. Davi começou a pedir Deus para cercar a vida dele, a família, a casa dele, do homem violento, e que deseja o mal, e que pensa o mal no coração, continuamente, e se ajuntam para a guerra. Aí ele vem dizendo aqui: aguçaram as línguas como serpente, o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Quer dizer, pessoas que nos cercam, que estão com línguas como serpente, que às vezes nos cercam para observar o nosso movimento, observar a nossa vida, para depois sair falando mal da gente. Quantas pessoas que nos cercam para fazer assim? Quantas pessoas que estão à nossa volta para fazer dessa forma? Que nos cercam para depois falar mal da gente, que nos cerca para depois ficar levantando falso testemunho contra a gente. Quantas pessoas que vêm ao nosso redor para isso? Que chegam perto. Quantas pessoas que nos apunhalam pelas costas? Davi começou a pedir aqui porque tinha muita gente em volta de Davi que estava como serpentes, como pessoas que estavam tentando enganá-lo, pessoas que estavam com mal no coração. Quantas pessoas que nos cercam dessa forma, que estão perto da gente dessa forma, perto da nossa família, dos nossos filhos, que não quer o bem dos nossos filhos, que não quer o bem nosso, que não quer o bem da nossa vida. Se você fala A, eles ficam com raiva. Você fala B, eles ficam chateados. Você fala C, eles não gostam, eles não concordam com nada que você faz. E agora uma situação dessa está acontecendo aí. Quantos que não estão à nossa volta? Que se você tivesse tomado a decisão de deixar a igreja aberta, eles falavam que você era imprudente, que você não tinha prudência. Mas você decide fechar, porque os governantes estão pedindo, eles falam que você não tem fé, não é homem de fé, não é homem que tem fé. Quantos que estão à nossa volta julgando e tentando fazer de tudo para destruir? Não quer ver o progresso, não quer ver o crescimento, só quer ver a destruição. Assim, em todas as áreas existe, dentro das faculdades, no trabalho, nas empresas, nas igrejas, nas entidades filantrópicas. Em todos os lugares tem isso, esse levante terrível, pessoas que estão à nossa volta querendo derrubar. Nós estamos cercados de gente desta maneira, de pessoas que só querem ver o mal da gente, cercados. Tem alguns que se alegram com a gente, tem alguns que se alegram conosco, tem alguns que são bênção, tem alguns que estão numa alegria só. Quando vê você prosperar, você progredir, se alegra com você. Mas tem outros que não. Tem outros que não, tem outros que só quer ver a destruição. Tem outros que, se você não fazer aquilo que ele quer que você faça, ele chateia, fica com raiva. Ele quer que você viva da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Aqui Davi começa a clamar ao Senhor dizendo: eles aguçaram as línguas, Senhor, como serpentes, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Pessoas mentirosas, enganosas, pessoas que se levantam, pessoas que estão perto da gente só para tomar aquilo que a gente tem,
Pessoas que estão com o olho gordo, mas aquilo que a gente tem. E por mais que você faz, por mais que você abençoa, por mais que você ajuda, você ainda é ruim. Por um momento você foi dizer não, você disse sim a vida inteira, por um momento você foi dizer não. O que aconteceu? Ele chateou com você, se angustiou com você. Pessoas maldosas. E aqui Davi começa falando isso. E ele fala: guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Eles montam barreiras no seu caminho para você tropeçar. Eles criam situações para você cair nela. Eles armam laços para você tropeçar nele. Pessoas mentirosas, avarentas, mesquinhas. Pessoas que são ímpias. Pessoas que muitas das vezes professam a mesma fé que você professa. Fala que vai morar no mesmo céu que você vai morar. Mas estão como traidores. Como pessoas que estão traindo você. Se levantando quando você, criticando, falando mal. Pessoas problemáticas que não querem conserto, não querem ser tratados. Não querem ser tratados, perambulam de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, não firmam em um lugar e fica saltando de galho em galho. Pessoas que às vezes está bem, sorrindo hoje, angustiado e soltando veneno amanhã. Pessoas bipolares. Pessoas bipolares, pessoas perigosíssimas, estão sorrindo com você aqui, mas por dentro está morrendo de ódio de você e com raiva de você. São artistas do mundo tenebroso. São artistas do mundo tenebroso. São artistas do mundo espiritual. São maquiavélicos. São pessoas maquiavélicas. O ímpio é perigoso demais. Ele está sorrindo com você. Ele professa a mesma fé que você. Ele diz que gosta do mesmo Deus que você gosta. Ele é apaixonado com a mesma fé que você tem. Mas por dentro, ele está com o veneno guardado e escondido, para no momento certo exalar aquele veneno sobre a tua vida. Veneno sobre a tua vida. Pessoas terríveis. Davi ele começa a clamar aqui e pedir a Deus: Senhor, guarda-me dessas pessoas, desses homens. Guarda, Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Armar laços, criar situações na caminhada para você tropeçar, tentar derrubar você, tentar acabar com o teu ministério, acabar com a tua vida, acabar com aquilo que Deus está promovendo para você. Eles entram sorrateiramente na sua vida para derrubar você. Eles entram na sua vida para quê? Para derrubar você. Para que a sua caminhada, que você está indo muito bem com Deus, está perfeita, tudo dando certinho, eles entram para atropelar e para você no tempo de uma forma terrível. O projeto de Deus começa a estagnar na sua vida, porque eles têm poder. Com a malignidade que eles têm poder de atrapalhar aquele momento bom que você está tendo, aquele momento perfeito que você está tendo. Ele gera situações para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua família, para acabar com o teu trabalho, para roubar você com mentiras e laços, para acabar com aquele projeto maravilhoso que Deus está promovendo na sua vida. E Davi aqui ele começa a dizer:
Os soberbos, Senhor, armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Davi está dizendo aqui, Senhor, eles armaram laços na beira do caminho, da forma que eu estava andando, Senhor, caminhando. Eu estava caminhando bem, Senhor, mas eles armaram laços, cordas, estenderam a rede ao lado do caminho e armaram-me laços corrediços para me cair nele. Davi estava aqui clamando a Deus, porque tinha gente se levantando às escondidas, porque ele não estava percebendo, não estava conseguindo enxergar a maldade no coração dos homens, mas ele sabia que Deus conhecia e sabia de tudo, e ele começou a pedir a Deus um livramento. Eu comecei a pedir a Deus um livramento há um ano atrás, de pessoas dessa forma que estavam à minha volta. Eu comecei a fazer essa oração, eu descobri essa oração no momento que eu estava me preparando para uma ministração na igreja, e em dezembro de 2018, eu estava preparando para uma ministração, e naquele momento eu comecei a ler esse texto. Quando eu comecei a ler esse texto, aconteceu algo sobrenatural. Eu comecei a ver o quanto estavam cercando os soberbos, estavam armando laços, cordas, estavam estendendo a rede ao lado do caminho, estavam armando laços corrediços. Quando eu vi isso aqui, parece que foi abrir os olhos. Eu assustei com a situação. Deus começou a mostrar no mundo espiritual tanta situação que já estava impregnada, já estava correndo, andando. Mostrou os pontos onde é que eu tinha que trabalhar, de que forma que tinha que trabalhar, de que maneira que tinha que trabalhar. E eu comecei a orar. Naquele dia eu subi para o altar e comecei a pregar em cima do Salmo 140, mas eu não falei nada desses homens. Eu só ministrei em cima de livramento, para o Senhor nos livrar do dia mau, da angústia, dos problemas. E o interessante é que eu comecei no monte buscar ao Senhor, eu sozinho, Deus. Eu estava com um projeto no monte em 2018, eu fiquei o ano inteiro, todo dia, 4 da tarde, segunda a sexta, indo para o monte orar. E a partir daquele dia minha oração mudou no monte: livra-me, ó Senhor, livra-me, ó Senhor, livra-me, ó Senhor, mostra-me, ó Senhor, mostra-me, ó Senhor, mostra-me, ó Senhor, quem é esses homens, quem são essas pessoas, por que está aqui, qual o motivo, Senhor, que está acontecendo isso. E eu comecei a suplicar, eu comecei a pedir ao Senhor. E o interessante que as pessoas, elas começaram a mostrar as garras delas mesmas. Parece que Deus começou a instigar o coração delas, para elas mesmas começarem a se destacar. Começaram a se destacar. E essas pessoas começaram a se destacar. E teve um momento na minha vida que no versículo 6 que eu comecei a dizer ao Senhor o que Davi falou, e eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas. Me mostra, Senhor. Fala comigo, Deus. Eu tenho livre acesso ao Senhor, Pai. Jesus me deu esse livre acesso. Comecei a buscar ao Senhor de uma forma mais afinco, de uma forma mais firmada, de uma maneira. E Deus começou a mostrar. Deus começou a mostrar. E o interessante é que eu passei o ano de 2019 pedindo a Deus e sempre lendo esse salmo e contemplando.
E eu lia e orava esse salmo de uma forma tremenda. E tem algo aqui no versículo 7 que diz assim: ó Deus, ó Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Eu não estava entendendo esse salmo, mas eu estava orando ele. Mas eu fui entender depois. Cobri a cabeça no dia da batalha, porque nada podia chegar aqui. Era o capacete da salvação. E de uma forma tremenda, eu pedi em Deus: o capacete da salvação, coloque a minha capacete da salvação para que nada venha chegar. Nada o que levantar, o que falar, o que criticar, o que se levantar, Senhor, cobre a minha cabeça. Cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Eu estou em batalha, eu estou em guerra. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Nós estamos em guerra, irmãos. Presbíteros, pastores, líderes, estamos em guerra. Igreja do Senhor, estamos em guerra. Pede o Senhor para cobrir a sua cabeça no dia da batalha. Nós estamos na batalha, nós estamos em guerra. A igreja do Senhor, ela está sempre em guerra. Hoje no monte, eu orei, e a primeira coisa que eu pedi ao Senhor para cobrir os diáconos, os presbíteros que ali estavam, os líderes que ali estavam, eu pedi ao Senhor para cobrir eles. Nós estávamos em batalha no dia da batalha, porque nós estamos no dia da batalha, nós estamos em batalha, numa guerra terrível, estamos em batalha. E aqui Davi começa. Agora tem algo interessante no versículo 8 que fala assim: não concedas ao Senhor, ao ímpio, os seus desejos, e não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Não permita, Senhor, que ele chegue naquilo que ele quer, naquilo que é o desejo dele, da maneira que ele quer. Senhor, não permita que ele chegue, porque ele vai se exaltar. Ele vai dizer que ele estava certo, ele vai dizer que ele estava correto, Senhor. Olha como é que a ministração aqui agora muda, olha como é que a palavra aqui de Davi muda. Senhor, eu estou orando ao Senhor para o Senhor me cobrir, mas eu peço ao Senhor que ele também, Senhor, não permita que ele chegue naquilo que ele quer, no padrão que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Que ele não venha ter êxito, Senhor, naquilo que ele está promovendo, porque ele vai se exaltar, Senhor. Ele vai se exaltar, ele vai dizer, Senhor, que ele é que estava certo. Dentro da mentira que ele promoveu, ele vai dizer que ele estava certo. Não abençoe ele não, Senhor. Davi começa a mostrar aqui uma área que muitas vezes acontece. Deus te livra no dia da batalha, mas o inimigo também, ele começa agora a ter força. Ele começa a conquistar, não em cima de você, mas no outro propósito que ele gerou. E ele vai começar a exaltar e dizer que ele estava certo, porque Deus está abençoando ele também. Ele vai colocar o nome de Deus para dizer que Deus estava abençoando ele também. Aqui o salmista falou: Senhor, ele está se levantando contra mim, mas eu quero o abatimento dele também. Eu não quero que ele prossiga. Ele vai se exaltar, porque ele é o quê? Soberbo. Aqui no versículo 5, Davi fala do soberbo. O soberbo amaram-me laços. Então ele é soberbo, ele não vai mudar nunca. Davi estava pedindo um tratamento sério com ele, com aquela pessoa. Trata dele, Senhor, cuida dele, Senhor, abate ele, Senhor, para ele entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus maravilhoso, que o Senhor é o Deus que faz tudo o que lhe apraz. Senhor, não deixa ele crescer também não, me livra, mas não deixa ele crescer nos projetos que agora ele vai começar a criar, para um grande crescimento, Senhor, porque ele vai dizer lá, Senhor, que ele estava certo e que o Senhor estava abençoando ele. Aí Davi volta aqui no versículo 9: quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Aqueles que cercam, Davi está pedindo: cubra-os a maldade dos seus lábios.
O que Davi está querendo dizer? O que eles estão plantando, Senhor, eles vão colher. É o plantio. É o plantio. O que eles estão plantando, eles vão colher, Senhor. Da forma que os lábios deles estão falando, da forma que os lábios deles estão se levantando, Senhor, eles vão colher, Senhor. Davi, ele vai muito profundo. Pensa no psicólogo que era Davi. Muitas pessoas estão enganadas com Davi. Davi tinha um conhecimento de causa e de alma profunda. Davi tinha um conhecimento de espírito sobrenatural. Davi entendia o que estava sofrendo a pessoa que estava dentro, porque Davi era um adorador, e o adorador, ele conhece a alma, ele conhece os sentimentos, os pensamentos e as vontades, porque ele toca os sentimentos com a adoração. E ele conhecia e entendia a respeito disso. E Davi sabia o que estava passando no coração até daquele que estava perseguindo ele. Davi sabia como ele estava se promovendo, como ele estava crescendo, como ele estava agindo. Davi sabia de tudo. E Davi pega e entra numa providência divina, em orações maravilhosas, tremenda. E nessa súplica tremenda, ele ora, mostrando o lado dele e o lado daqueles que perseguiam ele. Muitas das vezes nós entramos em transe, falando com Deus a respeito de algumas coisas nas nossas orações, mas nós também não entendemos a vida daquele ou daquela que nos cercam para nos derrubar. Nós temos que entender os dois lados. Você tem que entender a sua situação, a situação daquela pessoa, que muitas das vezes o que está acontecendo naquela pessoa não é nada prova dela, mas sim demônios que estão agindo em volta dela para atacar você. Aí você tem que entender que a tua luta não é contra a carne nem sangue, é contra as obras espirituais da maldade. E nós estamos vivendo tempos dessa forma. Tem pessoas sofrendo com perseguições. Aí Davi traz algo aqui interessante, dizendo: caia sobre elas brasas vivas e sejam lançados do fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. O que acontece? Davi começa a mostrar: lança sobre elas brasas vivas, cria na cabeça delas brasas vivas, lança sobre elas brasas vivas, para elas poderem entender o que está acontecendo. Abre a mente delas, lança sobre elas brasas vivas. Porque quando você sente o calor do fogo, você dá um susto, e é rápido, em fração de segundos, você toma um susto, e você descobre que tem algum fogo ali naquele lugar, que está te queimando. Aí Davi está falando assim: caia sobre elas brasas vivas e sejam lançadas no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Está dizendo assim: Senhor, lança sobre elas brasas vivas, para ela adquirir o conhecimento, e o entendimento que ela está tendo agora, essa situação que ela está nela. Lance covas profundas. Não é que a pessoa vai morrer, não é para matar a pessoa, é para aquele sentimento zerar dentro daquela pessoa, acabar dentro daquela pessoa. O que ele quer? Que você entenda algo tremendo, que você acorda com o que está havendo, porque Davi estava acordando, pedindo a Deus algo sobrenatural, pedindo a Deus para fazer uma transformação também na vida daqueles que perseguiam Davi. E aqui diante do quadro, Davi começa a dizer: lança elas em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não é matar a pessoa, não é jogar a pessoa dentro de uma cova, é tudo aquilo que está errado dentro dela. Lança, Senhor, em covas profundas, arranca de dentro delas também. A oração de Davi, que era para ele e era para aqueles inimigos, para aquelas pessoas que estão se levantando contra ele. Zera, Senhor, na vida deles esses sentimentos terríveis. Acaba, Senhor, também ali, trata deles, cuida deles, Senhor. Eles não terão firmeza na terra do homem de má língua, e o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado.
e o mal o perseguirá, até que ele seja desterrado, até que ele seja arrancado, até que ele seja acabado, retirado. Davi estava trazendo algo aqui, para que você entenda e que eu entenda, de um tratamento profundo. E ele começa agora, nessa oração final, ele começa a promover algo interessante. Ele começa a dizer assim: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Eu sei que o Senhor vai se levantar, Pai, e vai sustentar a causa do oprimido e o direito do necessitado. Senhor, o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai trabalhar de uma forma sobrenatural, Senhor. O Senhor vai sustentar a causa, sustentará a causa do oprimido e o direito necessitado. O direito necessitado tem, o Senhor vai entrar em cena, Pai, e vai resolver. E assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos, Senhor, habitarão na tua presença. Davi cobra algo aqui profundo para aqueles que são justos e retos de coração. Aqueles que são justos, que fazem a justiça da forma correta e são retos de coração. Davi cobra aqui de uma forma sobrenatural. Davi muda a questão. Davi se levanta pedindo a Deus um livramento. Davi começa a trabalhar com Deus de uma forma sobrenatural. A vida dele pedindo para cercar, pedindo para ser abençoado. E depois ele mostra a profundeza daquilo. Ele mostra o quanto ele estava correto daquilo que ele estava pedindo e da forma que ele estava pedindo. Ele mostra o lado dele, o lado ímpio. Ele mostra o lado dele, o lado do inimigo. Ele mostra o lado dele e depois fala: Senhor, levanta, porque essas pessoas, Senhor, estão acabando com os justos da terra e os retos de coração. Então, o que essa palavra vem trazer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã? Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca a tua vida na presença de Deus, para que o Senhor possa te livrar do mal, das pessoas malignas, das pessoas perversas, das pessoas que têm se levantado contra a tua vida. Peça ao Senhor para mostrar para você quem são elas e quais são elas, para que você venha buscar ao Senhor de uma forma sobrenatural e pedir o livramento ao Senhor de tudo e de todos. Deus tem o melhor dessa terra para você. Acorda, fique esperto, porque Ele vai te livrar do dia mau. Ele livrará você do dia mau. Ele livrará você do dia mau. Quantas pessoas que eu estou vendo passando pelo dia mau? Passando pelo dia mau. Tem pessoas que estão na prova há 1 ano, há 2 anos. Terrível, porque não sabem lidar com o que está acontecendo. E Deus tem promessas, Deus tem bênção para você, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite, te derramar bênção sem medida nesta causa, e que você possa entender que a tua oração, ela tem que ser de livramento, porque Davi começa aqui: livra-me, ó Senhor. Davi não queria saber de nada. Davi começou a oração de uma forma: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçam as línguas como serpentes, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me, ó Senhor, da mão dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. E Davi começa a mostrar isso aqui de uma forma tremenda. Gostaria que você entendesse e guardasse bem no seu coração. E tem aqui esse versículo 12 do capítulo 140 que diz:
Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Susterá a causa do oprimido, susterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Davi, além de orar por ele, além de falar das pessoas que perseguem, ele se preocupou também com aqueles que estavam sendo oprimidos e com aqueles que têm necessidade. Nessa oração, ele trabalha lá, naquele que perseguia ele trabalha nele, e ele trabalha também naqueles que têm necessidade básica das coisas para ser abençoado. A oração dele ela é completa. Ele mostra os levantes que está sobre a vida dele, ele mostra a situação daquele que o perseguia, e ele pede ao Senhor e roga, para finalizar: olha para os oprimidos e os necessitados, Senhor, eles precisam do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente e te guarde nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vou estar orando agora para finalizar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por este momento aqui na minha casa, obrigado por estar ministrando ao coração do povo da igreja, daqueles que estão no Facebook, Pai Santo, ouvindo, ó Senhor, a nossa palavra, ouvindo aquilo que nós estamos ministrando, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.